Olá pessoal, e nesse vídeo eu vou contar para você o que são as leis biológicas, de onde elas surgiram, né? Então as leis biológicas, elas surgiram no final dos anos 70 na Alemanha por um médico alemão chamado Dr. Hammer. É por isso que as leis biológicas também são conhecidas como nova medicina germânica, porque foi esse médico alemão, o Dr. Hammer, que começou a desenvolver esse raciocínio, essa forma de ver a biologia a partir de uma situação muito importante que aconteceu na vida dele, que foi exatamente a perda do filho. O filho dele foi assassinado e um tempo depois que o filho dele foi assassinado, ele desenvolveu um câncer no testículo. E ele se questionou assim, mas eu sou oncologista, eu não tenho fator de risco nenhum que justifique esse quadro de câncer e eu não sei de onde isso veio. E a partir de muito estudo, ele começou a fazer uma relação entre qual é a função do testículo? Produzir espermatozoide. E a função do espermatozoide é procriar, né? Produzir filhos, digamos assim. E aí ele começou a fazer uma relação se aquele câncer testicular que ele viveu não tinha também uma relação com aquela perda do filho. E a partir disso ele descobriu que toda doença, aquilo que a gente chama de doença, na verdade, vem depois de um trauma que nós vivemos na nossa história. Então, toda vez que a gente vive o que a gente chama de choque biológico, esse choque biológico aciona dentro do nosso inconsciente uma chamada estratégia de sobrevivência. E essa estratégia de sobrevivência é aquilo que a gente interpreta como patologia, por exemplo. Eu sei que é uma forma diferente de ver, mas a gente, estudando as leis biológicas, isso fica muito claro da gente fazer essas relações. Por exemplo, uma vez eu atendi uma moça que ela estava andando na rua com a mãe e de repente elas não se ligaram ao atravessar uma rua e o carro atropelou a mãe dela e a mãe dela veio a falecer. E ela viu aquela cena toda. Então ela falou para mim, Rafael, eu não esqueço aquela imagem, ela não sai da minha cabeça. E o que aconteceu um tempo depois? Essa moça desenvolveu uma catarata nos dois olhos. Então essa catarata nos dois olhos é uma adaptação biológica frente à memória traumática daquela imagem quando ela viu a mãe morrer. Então é como se fosse, se eu não ver nada, eu não vou entrar em contato com aquela imagem que foi dolorosa para mim. Então, quando a gente fala das leis biológicas, a gente fala exatamente da resposta biológica que o nosso corpo guarda frente às situações de vida que a gente viveu e que muitas vezes a gente nem se dá conta delas. Então, o nosso trabalho como terapeuta em leis biológicas é ajudar o paciente a chegar nessas informações que para ele são um ponto cego. Eu costumo dizer que o nosso trabalho de terapeuta nada mais é do que ligar pontos. Em que sentido? A gente traz um trauma da nossa história, a gente traz uma memória ali e essa memória aciona uma estratégia de sobrevivência. Com o tempo, essa estratégia de sobrevivência que foi eficaz lá atrás, hoje a gente não precisa mais dela. E aí, a partir daqui gera um sintoma. E é aqui que o paciente chega pra gente. Ele vem porque ele tem um sintoma específico. Ele vem porque tem algo da vida dele que não está dando certo. Ele vem porque ele já tentou fazer várias coisas e não teve o resultado que ele gostaria. E por que isso aqui acontece? Porque ele está ainda utilizando uma estratégia de sobrevivência que ele adotou lá atrás, mas que hoje ele não precisa mais. Vou dar um outro exemplo para ilustrar o que eu quero falar. Eu já atendi uma moça que uma vez chegou e falou, Rafael, eu não consigo tomar decisões na minha vida, eu não consigo me movimentar. Esse era o sintoma dela. Ela tinha fadiga crônica, ela tinha muita dificuldade em se movimentar, acordar de manhã. Ela tinha uma vontade louca de ficar deitada, por exemplo. E o que a gente achou na história dela? A gente achou na história dela que quando a mãe dela estava grávida dela, a mãe dela teve um descolamento de placenta e a partir disso o médico falou assim, olha, você tem que ficar em repouso absoluto, senão você corre o risco de perder a sua filha. E assim ela fez. E deu certo, porque a gestação ela continua até o final e a filha nasceu sem problema nenhum. O grande problema é que aquela criança que estava ali no útero armazenou essa informação e levou essa informação na vida adulta, mesmo quando ela não precisava mais. Então a adulta dela queria se movimentar, mas ela tinha uma memória de que se movimentar era perigoso. É isso que eu falo, o nosso trabalho como terapeuta é ligar esses pontos, né, entre o sintoma que o paciente tem e a dificuldade
que ele traz da história dele, do programa de sobrevivência que ele traz da história dele, que muitas vezes ele nem se dá conta que tem, tá joia? Então, no workshop que eu vou oferecer, eu vou falar exatamente como que essa metodologia foi desenvolvida e como que nós, terapeutas, podemos ajudar o nosso paciente a agir terapeuticamente dessa forma, ligando esses pontos e entendendo, a partir dos sintomas e comportamentos, quais são os mecanismos de sobrevivência que os nossos pacientes trazem, tá joia? Porque se a gente não chega nessa informação, se a gente não modifica a percepção que a pessoa traz dessa história na vida dela, esse sintoma ele não vai embora, sabe? Porque eu tenho um professor que fala, o sintoma nunca mente, muitas vezes o paciente mente, né? Não porque ele quer, é porque ele desconhece que essas coisas estão ligadas. Então, quando a gente chega na raiz do problema, não só o sintoma do paciente melhora, mas a vida dele também passa a ser diferente, tá bom? Então, eu espero você lá no workshop para mostrar para você de uma forma mais ampla como esse mecanismo funciona.